Eu sou Aline Rescala, jornalista da revista Minérios e Minerais, e hoje nós vamos fazer a segunda de uma série de 3 entrevistas com Paulo Longo, CEO da Yellow Solutions, que traz como convidado hoje o Diogo Oliveira, que é gerente comercial da Rossonics. A gente vai falar de um assunto delicado na mineração, que é a radioatividade, muitas vezes camuflada no processo produtivo aí de vários tipos de minério. E eu começo perguntando para o Paulo, o senhor pode explicar para nós como que a radiação é usada na mineração hoje e como isso se relaciona com a agenda ESG? Ok, Aline, bom dia. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Né? Então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que deixar claro que assim, as plantas de mineração são plantas seguras, né? E a gente não deve entender uma planta de mineração, por exemplo, como uma usina nuclear, né? Que é onde a gente tem uma quantidade de radioatividade muito grande, uma outra forma de tratamento. Mas, nas mineradoras, existem, sim, equipamentos que utilizam fontes radioativas. Esses equipamentos, como eu comentei na última entrevista, eles são antigos, né? Já estão no mercado há muitos anos, tem diversos fabricantes, né? São equipamentos ditos como seguros, né? Ou seja, existe toda uma regulamentação, né, para o uso desses equipamentos. As mineradoras seguem essa regulamentação, né? E normalmente são utilizados aí ou para medir elementos minerais ou principalmente para medir a densidade da polpa de minério. Esses são os equipamentos que você encontra em maior quantidade. Então, são chamados densímetros radiométricos. Tá? E o senhor acredita que a radiação hoje é um assunto esquecido nas métricas de ESG, tendo visto que é uma questão simples de ser tratada? Olha, o que eu consigo te dizer com certeza é assim, a gente, obviamente eu não consegui ter acesso a todos os relatórios de ESG, mas os relatórios mais, pelo menos das principais empresas de mineração, que são públicos, que estão disponíveis aí na internet, né, eu não consegui ver nesses relatórios, né, nenhum tratamento específico, né, para as questões destas fontes radioativas que são usadas, né? Nem eu acredito, né, que, como eu disse, as mineradoras seguem as regulamentações vêm do CNEM, né, que é o órgão regulamentador aqui para essas questões no Brasil, e então me parece que existe um gap entre o pessoal de ESG e o pessoal técnico, né, porque me parece que fonte radioativa é um negócio importante o suficiente para estar escrito claramente no relatório, né? ESG. Então, a gente deveria mais facilmente encontrar nesses relatórios quais são os planos, como é que a mineradora pensa, né, sobre essas questões de o uso de fontes radioativas, se existe um planejamento para eliminação, diminuição do uso de fontes radioativas, né? Então, não é uma questão realmente complexa, né? O uso desses equipamentos, sim, é extremamente complexo. Como eu disse já, né, existem tecnologias que substituem esses equipamentos com uma série de vantagens e que evitam que a mineradora tenha que passar por todo esse transtorno da regulamentação, mas eles ainda estão lá. Então, eu acho que eles deveriam realmente, né, ter, ou pelo menos se é que já tem, né, apresentar isso de forma mais clara nos relatórios de ESG. Né? Acho que a gente deveria acompanhar isso com um pouco mais de facilidade e entender realmente quais são os planos aí de redução. Muitas mineradoras que nós visitamos dizem até, nas visitas que fazemos, que elas estão proibidas, né? O board proibiu o uso da compra, né, de equipamentos, né, com fonte radioativa, ou seja, densímetros radioativos. Então, estão proibidos de comprar. Isso parece ser uma diretriz operacional e técnica, né, mas que não tenho visto assim nos relatórios do ESG. E eu acho que se estivesse realmente, né, sendo atendido, sendo olhado com mais carinho no processo de ESG, provavelmente essa alteração, essa mudança e mesmo essa proibição de compra desses equipamentos
se daria de uma forma mais tranquila, né? Os usuários sofrem muito, né, com isso daí, porque são coisas que não estão assim claramente definidas, nos parece. E voltando um pouquinho à questão anterior, é importante a gente ressaltar como isso é relevante hoje, né, dentro do debate ESG, por conta da própria radiação mesmo e dos impactos que isso traz para o meio ambiente e para as comunidades onde que as operações estão inseridas, né? Sim, veja, nós comentamos na última entrevista um acidente que ocorreu na Austrália, né? Uma coisa meio insólita, eu acho que era um equipamento, a gente não sabe com certeza, né? Não está tão descrito na mídia, se ele estava indo para manutenção, se era um descarte, mas esse equipamento estava num veículo próprio, porque toda essa questão da logística, né, para transporte de equipamentos com fonte radioativa é regulamentada, só que a fonte, por incrível que pareça, se perdeu. Né? Na Austrália, graças a Deus, eles conseguiram achar a fonte, era uma cápsula de 6 por 8 milímetros, numa distância de 1.400 quilômetros, ou seja, foi quase um milagre ter encontrado essa cápsula perdida no meio da estrada. Agora, algumas semanas atrás, tivemos outro acidente na Tailândia, né? E dessa vez o final não foi tão feliz, porque essa cápsula foi confundida com uma sucata, não está claro ainda também, né? As autoridades não disseram claramente se ela foi roubada, se ela foi perdida, como ela foi parar, né, no transporte de sucata, que é o transporte comum, a irregularidade já começa aí, foi parar numa empresa que trata essa sucata e, digamos assim, o invólucro principal, onde está alojada a cápsula, foi esmagado. Então, eles encontraram, né, poeira do césio, né, então houve, né, uma certa contaminação, a gente não consegue entender o quanto, parece que depois esse material foi derretido, então isso reduziu a probabilidade de contaminação, mas o que aconteceu? A planta foi fechada. Todos os funcionários tiveram que sair, todos vão agora ter um acompanhamento médico, ou seja, eu fico imaginando, né, para aqueles que dizem que a tecnologia é segura, eu sempre concordo, né? E até uma brincadeira que eu faço, que o pecado dos densitos radiométricos é ele ser radioativo, porque é uma tecnologia excelente, funciona muito bem, mas, né, não está livre de acidentes. Não existe nada no mundo livre de acidentes. Se um acidente desse acontece dentro de uma grande planta de mineração hoje, o que seria feito? Você teria que parar a planta. Por quanto tempo? Tempo indeterminado, né? Acho que o Diogo até vai comentar um pouco mais sobre isso, que você não tem controle em forma de controlar e de conter essa radiação, uma vez que as pessoas foram expostas ou o local foi exposto. Então, eu fico imaginando o prejuízo de uma planta parada por meses ou anos, ou não ser mais possível de operar uma planta, porque esses equipamentos eles estão inseridos dentro do processo industrial. Se você pegar lá um processo de ciclonagem, ele está quase que no coração da planta. Se ocorrer um acidente ali, o cara tem que parar a planta. Então, é um prejuízo imenso, né? Então, Nós estamos falando ainda aqui dos impactos, né, sociais, de saúde, eventuais que podem ocorrer. Sim, porque a contaminação, né, acho que o Diogo vai esclarecer até mais, né, com mais propriedade, a contaminação ela pode afetar as pessoas que estão ali. No caso dessa cápsula aí da Tailândia, que foi perdida e foi parar numa outra planta de sucata, então ela percorreu toda a comunidade até chegar naquele lugar. Então é uma coisa muito incerta, né? Não é questão aqui da gente querer fazer uma política de medo, né? Os equipamentos são seguros, mas ninguém pode dizer que acidentes não são possíveis. E a gente teve 2 aí no espaço de menos de 60 dias, portanto, os acidentes acontecem. Então, existe um risco. Se você me disser, olha, hoje eu consigo te dizer com certeza, mais de 90, 95% das aplicações de medição de densidade numa planta de mineração, a gente consegue substituir essa tecnologia por uma segura, que, aliás, vai trazer uma série de ganhos para os mineradores, porque só de se livrar da burocracia aí do CNEM, ela já vai ter um ganho financeiro enorme com isso. Agora, se eu tenho numa planta 40 fontes, se eu conseguir reduzir para 4, a minha probabilidade de ter um acidente também reduz significativamente, né? Então, eu acho que é importante a gente começar a pensar nisso e olhar de uma forma um pouco mais detalhada para isso daí. E
A gente vai conversar agora com o Diogo um pouco, ele vai falar sobre as dificuldades para atender a regulamentação atual dos fontes radioativas na mineração. Diogo, bem-vindo. Tudo bom, Aline? É um prazer estar com vocês aqui hoje. Sim, existem desafios regulamentários para a aquisição dessas fontes, né? Elas passam pelo licenciamento, que é realizado pelo órgão de cada país, como o Paulo bem comentou, no Brasil é o SENEM, e esse licenciamento, ele é obtido, por exemplo, com documentação extensa, que é solicitada para a empresa com relação ao processo e em relação ao pessoal também, tá? O licenciamento também requer adaptação física da planta para poder receber esse tipo de equipamento, né? Tanto na instalação quanto nos bunkers onde ela é adaptada. Com relação a pessoal, é necessário treinamento especial de pessoal e também aquisição de equipamentos para poder realizar as atividades que envolvem radioatividade. Então, tudo isso acaba trazendo um desafio grande para obter o licenciamento. Dentro do licenciamento também se passa pela parte de segurança, né? Então, o correto manuseio dessas fontes, ele vai evitar a exposição das pessoas e do meio ambiente, tanto a radiação quanto a contaminação. Isso também passa como um item importante dessa regulamentação, tá? Com relação à manutenção dessas fontes, as fontes elas requerem inspeção constante, verificação de bom funcionamento da operação dessas fontes, para ver se os elementos que selam ela não estão travados, não estão danificados, né? E isso também é um procedimento que está dentro dessa regulamentação. E, por fim, o descarte, né? Essas fontes, elas possuem uma vida útil, uma meia-vida, né? Tanto do isótopo radioativo, quanto da própria proteção, encapsulamento externo dela, que está sujeito às ações do tempo, à atmosfera agressiva do processo. Então, por vezes, essas fontes têm que ser descartadas antes mesmo da vida útil desse isótopo. E, para o descarte, também tem que se seguir certa regulamentação imposta pelo SENEM. Tá? Ok. E os usuários muitas vezes desconhecem, né, essas questões ligadas aí aos perigos intrínsecos das fontes nucleares e os riscos envolvidos, não é mesmo? Sim, exatamente. Como o Paulo bem comentou, não se fala muito da possibilidade de contaminação. Então, eu vejo os usuários da indústria mitigando possíveis problemas com relação à exposição de radiação, tá? Então, isolando as fontes, controlando o tempo de exposição próximo a essas fontes, né? Tomando todo o cuidado com o transporte. Porém, se é relativizado muito o problema, a potencialidade de contaminação, né? E isso sim eu acredito ser algo que deveria ser discutido um pouco mais, porque como bem o Paulo comentou, a radiação ela pode ser contida, mas ela não pode ser controlada. Então, uma vez acontecendo um vazamento, o estrago é grande, né? Outro ponto que também é esquecido pela indústria, pelos usuários, é o custo de tudo isso, né? Então, o custo de manutenção, o custo de manter pessoal especializado, o custo de um transporte desse equipamento, todo ele é diferenciado, né? Então, os gestores, por vezes, não consideram isso na hora de fazer o seu budget, né? Então, isso também pesa. E, por fim, o que é esquecido é que essas fontes são um passivo ambiental quase que eterno. Então, uma vez utilizado no processo e não sendo mais aplicável aquele determinado processo, ela tem que ser descartada e ela vai durar milhares de anos. Então, é um passivo para as futuras gerações e para os governos do futuro, né, que vão ter que destinar essa fonte para algum lugar, porque ela vai existir ainda durante um bom tempo. Aproveitando, vamos perguntar aqui para o Paulo, por onde começar? A mineradora que hoje tradicionalmente utiliza o processo radioativo, como que ela pode começar nessa nova etapa, nesse novo modelo? É preciso fazer muitas alterações no processo? Como que funciona isso? Aline, eu penso que isso é quase que um problema, né, de mudar um pouco a cultura
técnica da empresa. Assim como é feito muitas campanhas hoje são feitas, né, com relação a comportamento social, aceitação de diferenças sociais, eu acho que caberia talvez, né, uma campanha, né, e aí eu acho que o pessoal do ESG poderia ajudar bastante, né, explicando realmente para as pessoas, né, para os técnicos, para os gestores envolvidos, né, o porquê, né, se deveriam realmente fazer um trabalho mais direcionado para realmente eliminação e substituição dessas fontes. Muitas vezes, como eu comentei, as pessoas que a gente visita, eles falam, agora aqui estamos proibido, mas ele não sabe bem por que está proibido, entendeu? Então, eu acho que precisaria de uma campanha, e o ESG poderia ajudar muito nisso daí. Então, a mudança cultural é o primeiro aspecto, né? O segundo, que é o aspecto técnico e comercial, não é tão complicado, porque aí é só, na verdade, uma vontade política de realmente fazer essa mudança, ou seja, nós, na Yellow, como que nós podemos ajudar com relação a isso, né? Nós podemos fazer um levantamento do que ele tem, do parque instalado que ele tem, das fontes radiométricas, nós podemos fazer um planejamento de como eles podem ir substituindo isso paulatinamente, né? Ninguém espera que vai ser substituir um parque instalado todo de uma vez, mas a gente ajuda a fazer um planejamento para que ele faça isso de forma consciente, com um tempo determinado, ou seja, salvando investimento, né? E controlando o investimento de capital para fazer essas mudanças. Então, o primeiro passo eu acredito que a vontade, né, que tem que vir dos gestores da empresa, né, de querer mudar. Olha, eu realmente não quero mais correr o risco de ter um acidente aqui, porque o risco existe, ele é iminente. Quanto mais fontes operativas eu tiver, maior é o risco. Então, a hora que realmente essa vontade política vier, né, dos gestores de mudança, efetivamente, eu acho que as coisas vão começar a acontecer um pouco mais rápido. Uhum. Existe já um movimento, né? Existe. Muitas empresas que a gente visita hoje, que a gente mais ouve nossa, que legal, então consigo substituir isso, não preciso mais me preocupar. Porque as pessoas que estão lá trabalhando não pensem que elas estão confortáveis de trabalhar usando um dosímetro. Se ela está usando um dosímetro, tudo bem, ela está se protegendo, mas ela está se protegendo do quê? De um risco. Então, eles não estão assim perfeitamente confortáveis de trabalhar com equipamentos radioativos, né? Então, a gente, da mesma forma que a gente encontra muita restrição cultural de técnicos, de engenheiros que dizem, não, olha, eu sempre fiz assim, isso funciona bem, isso é seguro, né? A gente encontra também muitas pessoas, muitos técnicos e engenheiros que dizem, não, de fato, eu realmente gostaria de ter uma tecnologia mais moderna e que trouxesse menor risco para a nossa operação, para os colaboradores, para a comunidade, para todo mundo. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre a solução oferecida pela Yellow, né? Quais os diferenciais dela em relação às outras existentes no mercado hoje. E aí o Diogo pode falar também, né? Ok. Basicamente, assim, nossa tecnologia é baseada em ultrassom, né? Então, eu costumo dizer que é uma tecnologia limpa. Um equipamento que ele emite ondas, né, na frequência de ultrassom, essas ondas vão de alguma forma, ali, por um sensor, encontrar a polpa, né, por um processo de reflexão, elas são analisadas e guardam uma proporcionalidade com relação à densidade. Então, a principal vantagem desse equipamento hoje é que qualquer técnico de instrumentação pode ser habilitado a trabalhar com o equipamento. Então, a qualquer momento, ele pode ser calibrado. A calibração é muito simples. Aliás, a calibração do SDM, né, que é o nome comercial do equipamento, é muito mais simples do que de um densímetro radiométrico. Né? Nós fazemos uma calibração do equipamento desse em 20 minutos. Né? Enquanto que um radiométrico, você precisa, acho que o Diogo vai poder falar melhor aí,
você precisa de uma equipe para fazer isso e de pessoal treinado em supervisão de radiometria, uma série de coisas, né? Outro problema que a gente evita e que é um problema técnico da planta é que o SDM, por exemplo, ele já vem calibrado com água, então eu não preciso circular água na planta, na linha onde ele está instalado, o que é um transtorno imenso, né, na operação das mineradoras, porque essas linhas são feitas para fluir polpa. Então, a gente muito rapidamente faz a calibração de um equipamento desse, e muito rapidamente todos envolvidos ali podem acessar, podem ter os resultados, ou seja, não é uma coisa fechada, né? A qualquer momento, né? Por exemplo, se você precisar mexer no equipamento radiométrico de madrugada, é um transtorno, porque ou você tem um supervisor de radiometria ali na planta naquele momento, muitas vezes não tem, ou você vai ficar convivendo com esse problema durante horas aí, até que alguma solução possa ser dada, né? Acho que o Diogo pode complementar um pouco aí essas informações, né? E a gente explicar um pouco melhor. A Rossonics ela é uma empresa holandesa que desde os anos 90 ela provém soluções para a indústria, tanto na parte de medição de polpa de minério, concentração de fluidos, são soluções sustentáveis. Então, desde o início, a política da empresa é de colocar uma alternativa ao mercado sustentável, principalmente que substitua as soluções radioativas que já são um pouco antigas, que ainda funcionam bem, mas que já está em tempo aí de serem substituídas, tá? Então, nós temos parceiros em todo o mundo, né? São os nossos parceiros exclusivos, dentre eles no Brasil a Yellow Solutions, tá? E hoje nós temos uma média aí de pelo menos quase 2.000 equipamentos das novas gerações de equipamentos de medidores não nucleares, que substituíram, né, medidores nucleares, ou ainda que colocaram medição em pontos que antes eram cegos, né, que eram pontos complicados de se colocar a tecnologia radioativa, então nós aplicamos as nossas soluções. Então, nosso corpo especial, corpo de funcionários fica na nossa matriz na Holanda, e aqui no Brasil nós temos aí a equipe técnica da Yellow Solutions, assistência técnica, estoque, tudo para poder atender o mercado nacional, tá? E o grande mercado da Rossonics é a mineração, é onde nós temos vários desafios com relação ao produto, a fluido, a ser medido, né, com relação à densidade, porém também atendemos a empresas de dragagem, empresas de fracking, empresas químicas e petroquímicas. Então, o nosso escopo tem sido bastante completo para outros tipos de indústria também, né? E eu acho que o Paulo já comentou bem com relação à tecnologia em si, né, por ultrassom, altamente confiável, totalmente sustentável, né, muito simples de ser parametrizada em campo, né, de ser verificada também o funcionamento em laboratório, não somente em campo, né, e a parte de calibração, comissionamento de startup fica muito mais tranquila, por quê? Porque não é necessário envolver pessoal dosimetrado, pessoal especializado, para poder fazer essa calibração, verificação do equipamento em campo ou em laboratório. Então, por vezes, nós temos lá os operadores, engenheiros de operação, todo o pessoal que já opera outros instrumentos, operando o densímetro da Rossonics como um outro equipamento qualquer, um equipamento comum, sem toda essa preocupação com a parte radiológica ou acompanhamento de pessoal especializado também. Na parte da instalação também é muito mais fácil, por quê? Porque para transportar esse material, ele está sempre no almoxarifado junto com os instrumentos, ele não precisa de um bunker exclusivo, como acontece com os medidores radioativos. E até para chegar esse material na planta é complicado, ele requer um frete especial, e isso acaba alongando um pouco mais o prazo de entrega desses equipamentos para poder chegar ao usuário, enfim. Então, são várias vantagens práticas, né, com relação ao instrumento não nuclear, que podem ser apresentadas aí para a indústria. Ok. Paulo, Diogo, queria convidar vocês para uma consideração final, para a gente encerrar nossa entrevista, e o que vocês mais queiram acrescentar.
que acha importante acrescentar. Ok, Aline. Assim, né, a mensagem que eu sempre gosto de deixar é que a gente, né, a filosofia da Yellow Solution sempre foi de trazer para o Brasil, né, principalmente para o mercado de mineração, que é o nosso foco, né, tecnologias de ponta, né, e a gente trabalha com tecnologias sustentáveis. Então, nós caminhamos, né, até esse momento onde hoje o densímetro não radioativo ele é uma realidade. A gente já tem implantado em várias empresas aqui, fora do mundo também. E a ideia é a gente seguir nessa linha, né, cada vez mais trazendo tecnologia de ponta para aquilo que é necessidade da mineração. Acho que a minha consideração final é que existe um clamor, tanto da sociedade como dos governos, por sustentabilidade para o planeta, né? E isso passa pela indústria, não tem como não passar pela indústria. Então, a partir do momento que nós temos como apresentar uma solução sustentável, eu acho que ela tem que ser considerada de alguma forma pelos gestores das empresas por esse clamor da sociedade, né? Então, nós temos movimentos, por exemplo, de países importantes da Europa, como a Alemanha, fechando usinas nucleares, justamente por quê? Porque já é sabido do comprometimento do meio ambiente com relação a esse tipo de indústria e resíduos que ela gera, né? Então, está sendo tudo, aos poucos, substituído por energia solar, energia eólica. Então, é um movimento que veio para ficar e é um movimento que todos os segmentos vão ser cobrados, inclusive a indústria. A indústria não vai ficar fora disso. Então, a Rossonics, junto com a Yellow, tem a possibilidade de ofertar isso, de atender essa demanda que está chegando para a indústria também, de soluções sustentáveis para poder melhorar o processo e atender esse clamor da sociedade com relação ao meio ambiente. Tá certo. Paulo, Diogo, eu queria agradecer a presença de vocês aqui nessa conversa importante aí para o futuro da mineração, de uma mineração mais sustentável. E, como o Diogo bem colocou, é um clamor da sociedade.